Eu já estou aqui com o meu querido José Genuíno, cada vez mais intenso nas suas ações políticas. Participou ontem de um evento na PUC, muito bonito, o lançamento do livro do Roberto Tardelli. Nós vamos mostrar alguns trechos aqui para vocês hoje. Hoje a gente inicia com uma notícia boa, que é que a popularidade do presidente Lula voltou a subir, ou seja, a impopularidade parou de cair. A gente vai trazer esse dado aqui mais no detalhe para vocês ao longo do programa. E hoje é 1º de abril. É verdade esse bilhete? É verdade que você está aqui hoje, Genuíno? Tudo bom? Tudo bom, é verdade. No dia 1º de abril, há 61 anos, eu estava chegando em Fortaleza, vindo do interior para fazer o chamado colegial, que eu fiz o artigo 99, e acompanhei, como um do povo, todos os acontecimentos do golpe de 64, né? Eu estava chegando em Fortaleza, vindo do interior. Estava chegando em Fortaleza, começando a sua... E já pleno da consciência política daquele momento no Brasil? Tão novinho? Ainda não, porque eu morei com o padre Salvito, que hoje não é mais padre. A gente trabalhou na JAC, Juventude Agrária Católica, no sindicalismo. Eu trabalhava com ele na paróquia de Senador Pompeu. Eu tinha uma visão assim progressista, com base no Concílio Vaticano II, João 23. E ele era um grupo de padres que trabalhava com aquela visão do Concílio Vaticano II. Então, eu ainda não estava engajado, eu ainda não era militante. Eu era vamos dizer assim, um participante daquele movimento político muito influenciado pela Igreja Católica em 64. José Genuíno, vamos começar. O Lula ontem fez uma manifestação em alusão ao golpe de 64, pela primeira vez com um peso crítico forte, e foi elogiado por Comissão de Direitos Humanos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse momento, e sobre a pressão da sociedade para que isso acontecesse também. Eu acho que foi um gesto positivo. Você sabe que em 2024 o presidente adotou uma linha, uma orientação política de não lembrar 64. Inclusive, não houve atos, não houve lembranças, não houve nenhum fato político com a participação do governo. Houve, inclusive, uma recomendação de não se falar nos 60 anos do golpe, em 24. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar de um seminário promovido pelo governador Helder Barbalho, lá em Belém. Lembrando, foi um seminário sobre direitos humanos. Eu acho que foi uma atitude positiva. E essa atitude positiva é consequência da pressão que aconteceu. O filme Ainda Estou Aqui, as manifestações, os votos e as investigações feitas pelo Supremo Tribunal Federal, a posição da extrema-direita, que veio com atitude provocativa, com atitude de querer colocar os interesses do inelegível Bolsonaro acima dos interesses do país, com essa questão da anistia, se criou uma pressão da sociedade. Eu mesmo participei, Conde, da manifestação do dia de domingo, né? A manifestação de domingo, do dia 30, foi uma manifestação grande. Eu participei da manifestação da Praça Oswaldo Cruz até a Alban, a antiga Alban, que é a 26ª delegacia, ali na Rua Tutóia, com a Tomás Carvalhal, aquela famosa esquina que causava medo, terror, grito e choros. Participamos dessa manifestação, foi significativa, tinha muita gente. Eu até lamentei que o meu partido deveria ter se empenhado mais de mobilizar militantes, mobilizar afiliados. Foi uma iniciativa basicamente do Boulos, do Povo Sem Medo, e também do Movimento Brasil Popular, foi muito importante. E ontem nós participamos de um seminário muito significativo na PUC, em que o Roberto Tardelli lança um livro discutindo as questões da democracia vinculado com o que existe hoje nas cadeias, os processos, a falta de ampliação das prerrogativas dos direitos sociais, dos direitos humanos, um livro muito interessante. E, evidentemente, eu acho que há um clima na sociedade, principalmente com o julgamento, com a aceitação da denúncia, o voto contundente da PGR,
a denúncia contundente do Alexandre de Moraes, aquilo ao vivo, aquilo transmitido ao vivo, com todos aqueles vídeos, eu acho que está criando um ambiente político no país, cujo pano de fundo é a luta contra o golpe e tendo como razão maior a luta pela democracia. E está claro para as pessoas, Conde, que não adianta empurrar o passado com a barriga, temos que analisá-lo. Se a gente tivesse feito essa análise da transição da ditadura para a democracia, principalmente na nova República da Constituinte, certamente o Brasil teria avançado mais do ponto de vista democrático. Também nós tivemos limitações dos governos Lula e Dilma, né? Mesmo no caso da Comissão Nacional da Verdade, tinha que ter existido um pedido de reparação e de desculpa pública por parte do Estado brasileiro e aplicar, levar em conta as recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Isso deve ser feito sem qualquer postura vingativa, de revanchismo, não. Isso é feito dentro daquela ideia de que o passado está presente no futuro e no momento. Nós temos que fazer esse debate de maneira democrática, sem maniqueísmo, sem clima de guerra, para que o país possa amadurecer. Porque é necessário, Conde, que as instituições sejam reformuladas. Eu fiz uma pesquisa, junto com alguns amigos, sobre a história das posturas golpistas na cúpula militar. Você vê Cordeiro de Farias, Juarez Távora, Eduardo Gomes, Odílio Diniz, vários generais, marechais, sempre colocaram abertamente nas suas memórias que conspiraram contra Getúlio, contra Jango, contra Juscelino. Portanto, a ideia da conspiração por parte das Forças Armadas é aquela ideia salvacionista que estão acima de tudo e de todos, a ideia que tem o monopólio da virtude, a ideia que pode fazer tudo porque é um poder incontrolável, com base no artigo 142 da Lei e da Ordem. Eu acho que isso está ficando claro que não é o melhor caminho para as Forças Armadas. E o processo que caminha no Supremo é interessante. O processo de julgamento do golpe de 2023, da intentona golpista, está trazendo à tona toda essa história dos golpes, das tentativas de golpe e da luta democrática. Isso é muito importante para o país, né? Você acha que o universo militar no Brasil está, pela primeira vez, voltando para... Voltando não, porque acho que nunca teve, né? Dentro de um quadrado, digamos assim, institucionalizado, em que as Forças Armadas se comprometam com a defesa do país e com a soberania e com o poder civil. Você acha que pela primeira vez isso está acontecendo ou não? Olha, pela primeira vez nós temos uma grande oportunidade, porque as Forças Armadas, quando entraram numa grande aventura, a grande aventura com a eleição do inelegível Bolsonaro, a aventura com a participação do governo dele, a aventura com a orientação dele sobre a Covid, a aventura com as tentativas de golpe, e as Forças Armadas se lambuzaram com o governo Bolsonaro. Portanto, a crise de identidade, dos valores da hierarquia, da disciplina, a maneira como essas mensagens dos celulares falantes relatam a discrepância entre os militares, a discórdia, aquilo ali compromete a imagem. E eu acho que as Forças Armadas estão profundamente tocadas por esses fatos que estão vindo à tona. Então, nós temos uma oportunidade de fazer um amplo debate, principalmente, Conde, chamar o governo e as Forças Armadas para um debate sobre o que é, qual é a missão das Forças Armadas, qual é a política de defesa, como ter uma política de defesa que mereça esse nome, enfrentando a questão da guerra cibernética, a dissuasão no espaço aéreo, o fundo dos oceanos, como um país como o Brasil, continental, com a integração com os países com quem fazemos fronteira, num mundo cada vez mais multipolar, qual é o papel, por exemplo, de uma defesa que não pode trabalhar com a ideia de conflito, mas tem que trabalhar com a ideia de prevenção, de dissuasão. Eu acho que esse debate pode provocar uma mudança constitucional, institucional das Forças Armadas brasileiras, porque o que houve foi muito grave. E eu acho que essa gravidade afetou a imagem das Forças Armadas junto à população.
de maneira decisiva, definitiva. No fim das contas, a gente deve... Vou fazer que nem a Folha de São Paulo aqui, que está chamando o Bolsonaro de uma pessoa equilibrada, assim. O Bolsonaro fez bem para o Brasil, quer dizer, vai botar as Forças Armadas de volta. De volta não, porque nunca teve lá. Deixa eu só dizer para a nossa comunidade aqui, o que nós estamos falando do Lula aqui, né? É que o Lula tuitou ontem, né? Foi um tweet da Presidência da República. Ele disse, vou dizer um trechinho aqui, né? Não existe fora da democracia caminhos para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. Ele diz num outro trecho, nosso povo com muita luta superou os períodos sombrios de sua história. Então, foi uma fala contundente, quase que atípica para o presidente Lula, que não gosta muito de entrar nessa discussão de 64 e tudo mais, agora entrou em função da realidade da política brasileira. O Conde, é a primeira vez, depois do Lula 1, Lula 2 e Lula 3, que ele fala dessa questão. Sim. Eu acho que é uma atitude positiva. No meu modo de entender, as mudanças que deverão ocorrer precisam de uma atitude como comandante supremo, uma atitude mais afirmativa, mais contundente em relação à missão das Forças Armadas. O Brasil está sem uma política de defesa nacional como política pública, como política de Estado, porque as Forças Armadas, com esse negócio de lei e ordem, de segurança pública, de inimigo interno, elas ficaram comprometidas com uma visão de polícia interna. Então, eu acho que isso tem que ser produto de uma grande reflexão e de um debate democrático, de uma reformulação constitucional, principalmente no artigo 142 da Constituição. E é importante esse debate, porque há um movimento, é bom deixar isso claro, de setores da classe dominante, de setores da grande mídia, de setor jurídico, para abraçar a boia lançada pelo ministro Fux, para rediscutir as penas, não é tão grave, há uma tentativa de normalizar, há uma tentativa de dizer, mas foi só o batom, não foi uma coisa violenta. Golpe, como disse o Flávio Dino, mata. Ditadura, como disse a Carmen Lúcia, mata. E o que eles queriam era matar o presidente, o vice e o ministro supremo. Está provado. E a peça de acusação é muito contundente. Uma peça daquela mexe muito com o ethos militar, mexe muito com a cultura militar, e eu acho que é uma oportunidade a gente fazer um debate democrático importante para o futuro do país. Ô, Genuíno, eu estou na expectativa muito grande de te ouvir sobre a cena política de Brasília, e eu vou fazer a seguinte questão para você. Primeiro, perguntar o que você está achando da movimentação pelo PL da anistia. Existe uma pressão grande em cima do próprio Gilberto Kassab, que está com um pé no governo, outro pé no governo Tarcísio. O Bolsonaro reclamou muito do processo contra o Kassab ter voltado para o STF, a vocação do Alexandre de Moraes. E, nesse momento, em Brasília, eles estão ali pressionando o Hugo Mota para dar urgência para o PL da anistia. Como é que você acha que o governo tem de se comportar nesse momento e como é que você acha que as coisas estão transcorrendo nesse momento? Olha, até o momento as coisas estão transcorrendo bem. Em segundo lugar, eu acho que os partidos que apoiam o governo, particularmente os partidos à esquerda, têm que adotar uma posição mais firme para barrar esse projeto. Ô, Conde, votar esse projeto como eles querem votar o projeto dando uma anistia sem julgamento. Você sabe que a anistia de 79 foi aprovada no Congresso com o chamado crime conexo para os militares que não foram julgados. Eles estão querendo votar um projeto que é uma espécie de autoanistia. Eu acho que isso se chama crise institucional com o país. Não é propriamente com o governo, é com as instituições. Como é que vai ficar o Congresso? Como é que vai ficar o Supremo Tribunal Federal? Agora, essa parada, ela não vai ser resolvida só no âmbito do Supremo nem do Congresso. Eu acho que nós temos que trazer esse debate para as ruas, trazer esse debate para a sociedade, trazer esse debate para a mídia, trazer esse debate para os formadores de opinião. Esse debate não pode ficar na mesa de negociação dos líderes, porque aí vem
a chantagem, como eles estão falando, vem a pressão e vem, ou nós temos que chamar a atenção, uma tentativa de acordo. O que eles estão colocando agora? Vamos aliviar as penas já decretadas pelo Supremo e soltar o pessoal. Olha bem, como é que o Supremo pode fazer um acordo político para aliviar penas? O Supremo é um poder, vamos dizer assim, contra-majoritário, não é um poder majoritário como é o poder executivo, como é o poder legislativo. Pode fazer um acordo político para diminuir penas já decretadas pela Corte. Eu acho que o que está se desenhando aí, no meu modo de entender, é muito complicado, considerando que o pano de fundo das instituições está um pouco abalado. O pano de fundo está rasgado, está um pouco comprometido, as instituições, porque é a história da luta democrática. Veio com o golpe de 2016, veio com a declaração do voto da Dilma, do inelegível Bolsonaro, veio com a preparação do golpe, muito bem relatado pela PGR, quando começou, os principais fatos, a relação com as mensagens. Tudo isso não pode ficar como algo normalizado, como algo rotineiro, ou como uma mera bobagem do presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi algo extremamente grave que tentaram fazer com o país. Se você me permite, a direita, a extrema-direita, está com esse discurso da anistia, acho que já há mais de um ano, ali permeando o Congresso. Vai, vem, se enfraquece, enterra, levanta, volta, e agora, digamos, deu um impulso nesse discurso. De novo, a questão da votação e tudo mais. E aí eu vejo a esquerda sempre na defensiva. Não está na hora de inverter um pouco esse processo, não? E pautar... Só tem um caminho para a esquerda sair da defensiva, você tem razão. Primeiro é a esquerda ter clareza das suas propostas, o que ela quer, para onde ela quer caminhar. Segundo, não ficar presa apenas às negociações com o centrão e com a direita. Ela tem que fazer um debate com a sociedade, com as ruas, com os movimentos populares, com as plenárias, como tem acontecido nesse fim de semana. A esquerda não pode ficar apenas se acomodando, evitando o mal maior, ou, vamos dizer assim, se moderando, temendo a disputa. Quem está polarizando? Quem está provocando? É a extrema-direita. Então, nós temos que ter uma posição mais clara, sem sectarismo, sem isolacionismo, mas temos que ter uma posição contundente de articulação, de unidade das forças de esquerda, de unidade com os movimentos, como aconteceu no ato do dia. Por exemplo, eu acho que o ato de domingo, o meu partido tinha que ter se empenhado mais na mobilização. O PT está sem pique de mobilizar, de chamar para a rua, de convocar os seus filiados, os seus militantes, está muito preso aos limites da institucionalidade. Então, eu acho que tem uma questão em jogo, que é a questão democrática. E a questão democrática está em jogo, ela tem que ser construída na mobilização da sociedade, no debate político. Eu acho que o partido está com limitações sérias, com debilidade para enfrentar essa questão. Eu ia te perguntar, realmente, você participou da movimentação ali na Paulista e tudo mais, qual que é o balanço que você faz? Você já deu um balanço, que é, sim, o PT precisa estar mais empenhado. Mas o que mais? O que mais que você pode dizer para mim? Primeiro, foi uma grande manifestação. Eu não vou ficar aqui disputando se tinha 10 mil, se tinha 15 mil, não vou. Agora, a manifestação foi grande, eu acompanhei da Praça Oswaldo Cruz até o pátio da Operação Bandeirante. Aliás, eu tive uma lembrança de um filme passando na minha cabeça, porque quando eu conheci aquele pátio, os caras diziam, você está conhecendo a porta do inferno, né? E aquela é a porta do inferno mesmo. Então, eu acho que foi uma manifestação grande, podia ter sido maior ainda, né? E eu acho que nós temos que voltar às ruas. Sem rua, a esquerda fica fragilizada. Sem rua, a direita vai ocupá-las. Sem ruas, nós não podemos trazer a força dos movimentos. E aí nós temos que fazer uma espécie de pactuação, Conde, em torno da questão da luta democrática, em torno da questão do fim da jornada de trabalho 6x1, em torno da questão da inflação dos alimentos, em torno da questão
da cobrança do imposto de renda para os super ricos, em torno da questão que está colocada para o povo brasileiro em relação ao emprego, contra a precarização. Eu acho que nós temos uma pauta para mobilizar, para discutir. Nós não podemos ficar só nos limites do que quer a banca financeira, do que querem as big techs, do que quer os grandes grupos econômicos, principalmente do agronegócio. Nós temos que ir para uma postura mais afirmativa e ofensiva nesse debate político. Tem espaço para isso, a opinião pública se mostrou favorável, e olha bem, a convocação não foi tão grande para ter a quantidade de gente que teve, então nós temos que trabalhar, preparar, e eu acho que isso é fundamental para a esquerda sair dessa defensiva. Eu até diria o seguinte, foi um dia um pouco ruim para fazer uma manifestação, e também tem uma coisa, né, Genuíno? A esquerda fazia manifestação no domingo, na sua época áurea? Não, né? Fazia manifestação no meio da semana, né? E eu acho que nós temos um teste, Conde. A preparação do 1º de maio, por parte das centrais sindicais, é a oportunidade para a gente fazer uma grande demonstração política que coloque a questão do emprego, a questão do salário, com a questão democrática. Porque há 3 questões, Conde, que se fundem. No Brasil, toda vez que se discutiu soberania nacional, e é uma questão central para o país, houve tentativa de golpe. Toda vez que se discutiu o avanço da democracia, houve tentativa de golpe. E toda vez que se discutiu a questão de direitos sociais, houve tentativa de golpe. Olha Getúlio, olha Jango, olha Dilma. É isso, porque esses 3 elementos que exigem um novo modelo de desenvolvimento econômico, exige uma postura soberana perante o fascista Trump, as provocações que ele faz, os riscos que a humanidade está correndo, a esquerda não pode ficar no pessimismo, não dá na acomodação, ela tem que ser, vamos dizer assim, ousada para juntar, ela tem que falar do futuro, da esperança, ela não pode ficar só na reação, não pode ser só reativa. Então, eu acho que nós temos que fazer isso de maneira militante. Eu, por exemplo, hoje vou participar das manifestações do grito da mentira, do ato da mentira, no pátio do colégio. São coisas assim que vão se somando, você vai criando um ambiente. Porque eu repito, há um risco de que a grande mídia, os seus comentaristas, os seus juristas de plantão, estão fazendo um movimento para normalizar o que representou a intentona golpista de 8 de janeiro. Eles estão fazendo esse movimento. A dona Folha de São Paulo está lá firme e forte. Dá uma entrevista de 2 páginas. Não é brincadeira, né, meu? Oi? A entrevista de 2 páginas para o inelegível Bolsonaro? Incrível, não? E depois editorial ainda dizendo que o Bolsonaro é o sintoma de que a democracia está forte no Brasil. Pera lá, né? Vamos com calma. Eu queria dizer o seguinte, trabalho de formiguinha, né, Genuíno? Eu acho que essa metáfora é interessante. Quer dizer, vamos às ruas com humildade, sabemos que não temos ainda as ruas de volta para, né, dominante, como já foi num tempo atrás para a esquerda. Aos pouquinhos, fazendo manifestações que não sejam tão grandes, mas vamos fazendo, em todos os sentidos, né? Assim a gente vai recobrar. Eu acho que o momento é bom para isso. Agora, tem que ter humildade, não pode ser de uma vez assim, né? Há um clima na opinião pública favorável às bandeiras democráticas. Há um clima na opinião pública de reprovação às tentativas de golpe. Há um clima na opinião pública favorável a discutir o futuro do país. Nós não podemos ficar numa rotina medíocre. Nós temos que pensar grande, porque a crise é grande e a gente tem que apresentar caminhos para sair da crise. Eu acho que esse é o dilema que nós estamos vivendo, né, Conde? E nós não temos outro caminho, outra saída, senão lutar, rua e unir o bloco de esquerda com os movimentos. E o Lula está dando exemplo, né? Porque assim, toda vez que o Lula fala, seja no Vietnã, no Japão, no Brasil, onde for, eu acho que ele mostra o caminho a intensidade que a gente tem de ter. Deixa eu só dar informação aqui para a comunidade e pedir seu comentário, porque é o seguinte, pesquisa Atlas Intel divulgou um novo conjunto de dados aqui. O presidente Lula tem aprovação de 44,9% dos brasileiros e 53,6% desaprovam.
Aprovação, desaprovação. Em comparação com o levantamento de fevereiro, a desaprovação do governo Lula apresentou uma leve redução de 1,2 ponto percentual, caindo de 50,8 para 49,6. Parece muito pouco e a gente está assim também traumatizado, desconfia das pesquisas e tudo mais, mas é o que eu estou dizendo para você, que você está falando também, é um trabalho que a gente tem que fazer num crescendo, né, Genuíno? Quer dizer, será que agora reverte essa curva? A coisa mais importante é que estancou. Estancou. O fato de ter estancado a queda é um dado positivo. Segundo, mostra que quando o governo discutiu publicamente a pauta do povo, a pauta que diz respeito aos interesses da população, há uma reação positiva. Porque num quadro como esse, um quadro de crise geral, nós temos que apresentar soluções concretas. Veja bem, o sistema que está aí, os governos desse sistema não é para as necessidades do povo, é para a acumulação do capital, principalmente do capital financeiro. O nosso compromisso é com as necessidades do povo, com as aspirações, com os direitos do povo. E eu acho que isso tem que ficar muito claro. Inclusive, quando a gente disputa, mesmo sendo minoria no Congresso Nacional, nós temos que deixar isso claro. Nós temos que fazer disputa e enfrentamento. Isso não é isolacionismo nem porra-louquice, é disputa e enfrentamento, mesmo quando tem uma maioria de direita, de centro-direita no Congresso Nacional. Nós temos que fazer disputa e enfrentamento. Eu acho que também isso é fundamental para a gente se colocar melhor para a disputa de 2026, com a disputa e a reeleição do presidente Lula. Tá aí, Genuíno, quando a gente recebe aqui Maíra Goulart, eu vou contar um... Bom dia, Maíra, tudo bom com você? Bom dia, querida? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com essa figura sensacional que é o deputado José Genuíno. Ô, Maíra, muito obrigado pela sua consideração, viu? Maíra Goulart, professora da UFRJ, cientista política, ela disse para mim assim, eu amo o Genuíno, né, Maíra? E o Genuíno está aí com toda a força para a gente aqui. Muito obrigado, Maíra, muito obrigado a esse espaço desse debate democrático. Aliás, o que a imprensa democrática está contribuindo com esse país não é brincadeira. Pois é, também acho. Esses comentaristas da grande mídia, e olha bem, a grande mídia, além dela fazer a notícia tergiversada, tem os comentários dirigidos. Esse é o que é o pior. A notícia não é totalmente... É notícia de como se fosse uma guerra, é notícia de campanha, e os comentaristas, o dia todo, martelando. Eu acho que vocês têm um papel muito importante. Por isso que eu reafirmo meu compromisso. Com os blogs alternativos, eu estou à discussão. Com a grande mídia, eu não quero nem saber. Ele nem responde à grande mídia. Genuíno, obrigado. Boa manifestação hoje lá no dia... Como é que vai ser o nome do evento? A mentira? O dia da mentira? É o dia da mentira, Dia da mentira no pátio do colégio. Obrigado, no pátio do colégio. É o dia da mentira, que dá uma manifestação contra o golpe, lembrando 64 como o dia da mentira, né? Tá aí, José Genuíno. Obrigado, querido. Um abraço. Até semana. Muito obrigado. Um grande abraço para você, para a Maíra. Estamos na luta. Vamos seguir aqui aí, grande.